glomerulares, certo? Quando eu vou trabalhar com doenças glomerulares, primeira coisa, síndrome nefrótica é uma definição bem fixa, enrijecida praticamente. É proteína acima de 3,5 gramas com albumina abaixo de 3,5 gramas. Essa é a definição de síndrome nefrótica. Já a síndrome nefrítica não tem uma definição que nem a de síndrome nefrótica. Você vai ter que ver achados que sugiram que você tem um dano glomerular. Esses achados no sumário de urina geralmente são o quê? Hematúria positiva. E essa hematúria tem a característica principal dessa hematúria, vai ser o dismorfismo eritrocitário. E esse dismorfismo ele pode vir de várias formas, pode ser presença de acantócitos, pode ser de hemácias realmente dismórficas, pode ser presença de cilindros hepáticos, tudo isso são características, são tipos de dismorfismo. E essa questão do dismorfismo você tem que pedir no sumário para eles verem. Se você pedir só o sumário de urina, eles não vão dizer. Você tem que pedir sumário de urina com pesquisa de dismorfismo eritrocitário. Então você vai pesquisar hemácias dismórficas. Certo? O que mais? Outra coisa que você sempre vai ter que avaliar. Quando eu vou trabalhar com um paciente que tem uma alteração renal hematura, a primeira coisa que eu vou ter que pensar é: esse paciente está tendo alteração na função renal ou não está tendo alteração na função renal? Porque isso vai modificar a minha conduta imediata, não diagnóstico. Por quê? Se esse paciente estiver tendo alteração na função renal com evidência de hematura, por exemplo, ou de evidência de dano glomerular, eu vou trabalhar com o que a gente chama de GNRP. GNRP é glomerulonefrite rapidamente progressiva. Isso aqui, ela não é uma doença específica, é um conjunto de doenças que elas causam alteração aguda da função renal, com alteração que pode durar até 3 meses de evolução, normalmente até 3 meses de evolução, com evidência de dano glomerular. Ou seja, é uma alteração aguda da função renal com evidência de dano glomerular. Então, hematúria pode ser, proteinúria pode ser, hematúria com proteinúria subnefrótica, proteinúria nefrótica como alteração da função renal pode ser. Então, eu não sou obrigado a ter uma síndrome nefrítica para ter GNRP, mas a principal causa de GNRP são os tipos de síndrome nefrítica que a gente vai ver mais na frente. Então, quando a gente vai falar com GNRP, a gente vai trabalhar com o quê? Vasculites, as principais, certo? Perfeito? Até aqui todo mundo acompanhando, né? Então, a partir do momento que eu disse assim, esse paciente não está evoluindo com a GNRP. Por quê? Se ele estiver evoluindo com a GNRP, qual é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? Avaliar a função renal. Não, mas peraí, eu avaliei a função renal. Ele está com alteração da função renal e está com evidência de dano glomerular. Qual é o próximo passo? Não. Tratar. Primeira coisa, a evidência de disfunção renal com evidência de dano glomerular é igual a tratamento imediato. Então aqui é corticoide. Porque ela evolui em poucos dias, é? É por causa do seguinte, isso aqui pode até não... É porque aí você vai ter que entender qual é a lesão patológica de um glomerulonefrite rapidamente progressivo, que geralmente vai ser o que a gente chama de crescente. A crescente é um amontoado de células inflamatórias. Então ali está tendo inflamação aguda. Se eu não barrar esse processo inflamatório, essa crescente ela vira um crescente fibrocelular, que é onde tem fibrose e tem processo inflamatório. Se eu não barrar nesse momento, vai virar uma crescente fibrosa, que é onde eu não tenho mais processo inflamatório, mas eu já tenho uma lesão crônica. Eu não consigo mais reverter praticamente. Eu tenho que barrar aquele processo inflamatório. Eu já começo a tratar antes de olhar a microscopia. Você trata e biopsia. Eu não vou esperar a biópsia para tratar. Certo? Em uma GNRP não se espera biópsia para tratar. Lembre-se disso, que isso é importante, isso cai em prova o tempo todo. Não se espera biópsia renal para tratar a GNRP. Certo?
Aí o corticoide geralmente é impulso, certo? Aí seria com metil. Seria 1 grama, 3 a 5 dias. Beleza? Ah, eu não tenho uma GNRP, mas eu tenho uma síndrome nefrítica. Síndrome nefrítica, lembrando que é hematura dismórfica com proteína, como é a proteína. Geralmente entre 0,3 gramas, né? E 3,5. Ou seja, proteína subnefrótica. 1 grama, 1 grama e meio. Não chega. A única doença que realmente pode cursar, na verdade a única não, mas uma das doenças que mais cursa é essa aqui, no meio proliferativa. E a GA, que pode ter tanto a síndrome nefrótica quanto nefrítica, as duas juntas. Mas normalmente ou você vai ter uma síndrome nefrítica ou uma nefrótica. Se você tiver uma proteinúria nefrótica com uma alteração hematúria, você chama de quê? Síndrome nefrítica. Certo? Não, se eu tiver a hematúria e evidências que surgiram, síndrome nefrítica, o nome não fala síndrome nefrótica ou nefrítica, chama nefrítica. Certo? Essa proteinúria não necessariamente é só de albumina, né? Eu posso perder várias... Não, você pode perder várias coisas, mas no dipstick, por exemplo, nos exames geral, a gente vê albumina especificamente. Certo. É porque tem aquele negócio de seletiva... Não, aí é assim, é porque você vai estar pensando assim. Eu tenho... Você está trabalhando com a barreira de filtração. Aí você está falando da barreira de filtração glomerular, certo? O que acontece? Você tem 3 barreiras. Você tem o endotélio capilar, que é o vaso sanguíneo, que é um vaso fenestrado, é um vaso diferenciado, é um vaso fenestrado que permite a passagem de substâncias, dependendo do tamanho. Você tem 3 formas de barreira. Você tem uma barreira de carga, como eu acho que eu já falei para vocês, carga, tamanho e conformação espacial. Está formado aqui. Por exemplo, se o polo for um cilindro e a molécula for um quadrado, ela não passa. Então essa é a barreira de formato. Se a proteína for negativa, isso aqui é negativo. Por que isso aqui é negativo? Porque isso aqui é composto por proteínoglicanos, que geralmente vai para sulfato, que é carga negativa, e de colágeno tipo 4, que também tem carga negativa. Então, se chegar uma proteína aqui com carga negativa, o que vai acontecer? Você é repelido. Certo? Então, o que acontece? Se eu tiver uma lesão, e qual é a principal substância que tem carga negativa que filtra no organismo? Albumina. Certo? Então, se eu tiver uma lesão, por exemplo, aqui também tem carga negativa, certo? Que são os processos podostáticos e podócitos, são podostáticos. O que acontece? Por exemplo, se eu tiver uma lesão mínima, doença de lesão mínima, onde é que acontece a doença de lesão mínima? Os podócitos, os processos podostáticos. Você perde a integridade dos processos podostáticos, mas a membrana de filtração por tamanho e formato geralmente está preservada. O que acontece? Se eu não passo uma proteína grande, ou seja, a maioria das proteínas vão ficar. Só que o problema é que a albumina ela tem 16 nanômetros. E essa proteína ela permite a passagem de proteínas entre 20 a 40, dependendo do poro. Ou seja, a albumina passaria. Por que ela não passa? Está com membrana de carga. Se eu perco a proteção de carga, o que acontece? Você vai ter uma perda seletiva de albumina. Por quê? Porque as outras proteínas não passam porque elas são grandes, mas a albumina passaria. Ela perde, como você perdeu a barreira da carga, você perde a albumina, mas não perde as outras proteínas. Então a lesão mínima é uma perda seletiva de albumina. Então você não tem infecção, você não tem trombose, você tem inchaço.
certo? Mas, por exemplo, numa membranosa, onde você tem depósito de imunocomplexo aqui, você perde a arquitetura também da barreira de filtração. Então, você consegue perder outras proteínas. Então, é uma perda não seletiva. Beleza? O que acontece, pessoal? Então, vamos lá. Síndrome nefrítica, lembre-se que hematúria, mas proteinuria subnefrótica, mas lembrando que pode você também ter outros componentes com a urina. Por exemplo, piúria. Desculpa, leucocitura. Você vai perder leucócito na urina, que são células inflamatórias. Na síndrome nefrítica, geralmente você vai ter uma quebra na barreira de filtração glomerular total. Então, você tem passagem de células plasmáticas do sangue para o espaço urinário. Então, no sangue tem leucócito, no sangue tem neutrófilo, no sangue tem eosinófilo. Então, essas células elas passam para o espaço urinário. Então, muitas vezes você vai ter sangue, leucócito, eosinófilo, silocinosar e assim por diante, certo? E quais são as principais como é que você divide normalmente? Você vai dividir em doenças que têm consumo de complemento e doenças que não têm consumo de complemento. Que é isso que eu queria mostrar para vocês nesse slide, certo? Qual é a função do sistema complemento? O que se deposita no rim para formar uma lesão? Imunocomplexo. E o que é o imunocomplexo? É a junção de uma proteína, de um antígeno, com uma imunoglobulina. Elas se juntam de forma que a gente chama de imunocomplexo. Ou seja, esse imunocomplexo pode ser de IgG, pode ser de IgM, pode ser de IgA, de IgD, o que quer que seja, certo? Mas vai ser isso aqui tudo, mais um antígeno. Isso aqui vai formar um imunocomplexo. Esse imunocomplexo ele vai se depositar num órgão, que pode ser, por acaso, o rim. Certo? Quando ele chega no rim, ele pode fazer uma alteração só pelo depósito dele, mas aquele depósito também, dependendo de como da origem dele, ele pode causar um processo inflamatório. Então, o que acontece? Para que serve o sistema complemento? Ele vai fazer com que aquele imunocomplexo depositado ele se transforme em uma origem que a gente chama de complexo de ataque à membrana, que é o que vai fazer células inflamatórias migrarem para aquele local, certo? Então o que acontece? Você depositou o imunocomplexo, aí você vai ativar o sistema complemento dependendo da doença. Por que você consome? Porque você está produzindo complexo de ataque à membrana. Então você está consumindo C3 porque é isso que vai produzir esse complexo de ataque à membrana. Certo? Deu para entender mais ou menos? Certo? Então, o que acontece? Vamos falar de novo aqui a membrana basal, certo? Aqui, a membrana basal. Vou desenhar aqui o glomero. Digamos que você pega e está se depositando em um complexo aqui, certo? Esse imunocomplexo ele pode causar uma lesão só quando ele está ali. Pode. Mas dependendo da doença, você vai ter um aumento do trofismo por ativar a formação desse complexo de ataque à membrana. E para você ter essa formação do complexo de ataque à membrana, você vai ter que ter a ativação do sistema complemento. E você geralmente vai ter duas vias de ativação. Você vai ter a via clássica, você vai ter a via alternativa. Como é que é a via clássica? Você vai ter o quê? Consumo de quê? De C3 e C4. Os dois. Como é que é a via alternativa? Você vai ter consumo de quê? Só de C3, o C4 normal. Então, se vocês pensarem que o imunocomplexo é o primeiro passo e a formação do complexo Não, o imunocomplexo é o primeiro passo. O complexo de ataque à membrana é o último passo que vai originar o processo inflamatório. O que é o sistema complemento? O sistema complemento é o que leva o imunocomplexo até chegar no complexo de ataque à membrana. Certo? E você vai ter vários passos que dá para entender o porquê que um ativa a via do complemento e porquê que o outro não ativa a via do complemento. Desculpa. Porquê que um ativa a via clássica do complemento e porquê que o outro não ativa a via clássica do complemento. É isso que mostra nessa imagem aqui, certo? Então vamos lá.
aqui para mostrar para vocês. Aqui, não é? Vamos lá. A gente vai ter a via clássica e a via alternativa, certo? Na via clássica, você vai ter o que? Vai formar um imunocomplexo. Esse imunocomplexo vai se ligar com o C4, que esse imunocomplexo vai clivar o C3, ou seja, você já está consumindo C4 e C3. Porque ele vai clivar, ele usa o C4 para se ligar ao C3 e formar o que a gente chama de C5. Então, você está aqui no imunocomplexo, você vai se ligar esse imunocomplexo com o C4 nefritogênico, que a gente chama de C4, e ele vai ativar, através disso aqui vai se juntar e vai formar o C4B2B. E ele vai se ligar com o C3. E essa ligação com o C3 vai originar o C5. E esse C5 é o que vai ser o complexo de ataque à membrana. Esse C5 vai se ligar na membrana e vai fazer um processo inflamatório na membrana. Certo? Por quê? Porque ele aqui na verdade C5 a C9. Todas essas são complexos de ataque à membrana. Só que o que acontece? Você tem vários locais que você pode originar isso. Você pode ter um defeito na regulação do C3, onde você não tem consumo de C3, mas você tem alguma substância que meio que inibe a atividade adequada desse. Por exemplo, você tem fator I, fator H, que é onde você vai ter uma deficiência de C3, vai ter uma redução do C3, mas é como um defeito do paciente. Não é uma coisa, não tem formação de imunocomplexo. Então o que acontece? Como é que a via clássica? Você ativa, tem um sistema imunocomplexo. Esse imunocomplexo, ele vai se ligar com o C4, vai clivar o C3 e vai formar o C5, que é o complexo de ataque à membrana. Perfeito? Então, por isso que você tem consumo de C3 e C4. Qual é a doença que isso mais acontece? Pode ser membrana proliferativa? Pode, certo? A lúpica. Lúpica é a principal. Lúpica é a principal, certo? Só que vejam bem aqui, ó. Esse aqui que é o esquema. Vocês veem aqui, por exemplo, na GNPI. A GNPI, a membrana da proteína, meio que da bactéria, ela tem essa estrutura chamada, tem uma estrutura chamada lectina, certo? Essa lectina é semelhante ao C1Q, que é outra enzima que também vai se ligar com o C3 e vai originar o C5. Então o que acontece? Ela pula a fase do C4, porque a lectina está se ligando diretamente com o C3. Então por isso que você tem consumo de C3, mas não tem consumo de C4. Certo? E você tem a via alternativa, que é quando você tem alguma desregulação dos fatores que regulam o C3, que geralmente são dois fatores principais, que é o fator H e o fator I, tá certo? São os dois principais. Isso aqui, pessoal, olha só, normalmente, quando é cobrado em prova, é cobrado assim, quais são as doenças que têm redução de C3, de C4, assim por diante. Não vai se cobrar essa patogênese específica, mas assim, aí depende muito do professor. Mas de qualquer forma, eu quero que vocês entendam, você vai ter duas vias de ativação, você vai ter a via clássica e a alternativa. A via clássica você vai ter consumo de C3 e C4, e a via alternativa você vai ter consumo apenas de C3. Por que apenas de C3? Porque antes de consumir o C3, você consome o C4. E a via alternativa, você pula o consumo do C3 e vai consumir logo o C4. Desculpa, pula o consumo do C4 e vai consumir direto o C3, que vai produzir o complexo de ataque à membrana. Todo mundo pegou? Tranquilo. Só alguma dúvida? Deu para entender, né? Então, só uma pergunta. Na via alternativa, o principal eu digo que é a GNPI? GNPI é a principal, mas também você pode ter... a membrana proliferativa também tem tipos que podem causar com a via alternativa. Só que por motivos diferentes. Certo. Porque na membrana proliferativa, geralmente, quando ela ativa só a via alternativa, é por um defeito do paciente. Aí é o que eu falei, que é quando você tem um defeito no fator H, no fator I, tá certo? Já na GNPI, é por conta que a bactéria age pela via da lectina. Então, eu falei para vocês que pula a etapa do C3. A do C4, estou tentando falar C3. Certo? E é isso aqui que vai ter o recrutamento de neutrófilos e no nosso para a região do glomérulo, que é onde vai ter citocina, vai ter metaloproteinases, tá certo? Proteinases, que vai causar lesão na membrana. Isso que vai causar lesão na membrana. É você. Chegou no complexo, passou a cascata do C3 e C4, formou o complexo de ataque à membrana.
o complexo de ataque à membrana vai se ligar na membrana e vai fazer a migração de células inflamatórias. Ou seja, neutrófilo, macrófilo, monócito, e você vai ter a produção de proteinases, citocinas, e aí vai ter a destruição da membrana. Então, vamos lá, agora vai fazer uma revisãozinha um pouquinho. Deu para entender tudo tranquilo. Só qualquer dúvida vocês falam, tá? Eu já tenho uma dúvida. Tipo assim, a membrana proliferativa e a GNPI que podem ser pela via alternativa. Isso. Nenhum outro pode ser. São as duas principais, mas também Tipo tem a crioglobulinemia, que também pode ser pela via alternativa. É, mais específico. Tá. Mas pode, na verdade, a crioglobulina tem uma coisa específica dela que ela pode diminuir só o C4. Mas assim, é muito específico. Então assim, para a prova de segunda-feira, eu sugeriria deixem a crioglobulina de lado, certo? A da clave que é a nefrite lúpica e a... Lembre-se da nefrite lúpica, que é a principal disparal, Que certo? aqui dá todos, né? Mas assim, após infecção por endocardite, é muito comum ser a via clássica também, tá certo? Ela aumenta tudo, né? Principalmente o C1. Mas ela diminui tudo, né? Consome. Ela consome tudo. Ela Isso. consome Ó, tudo. quando eu falo de ativação do sistema complemento, eu falo de consumo do C3 e C4. Não é aumentar, não, certo? Ó, quando eu falo ativação, você está consumindo C3 e C4 para produzir o complexo de ataque à membrana. Então, aquelas células do C3 e C4 que estão presentes, eu estou consumindo todos eles e estou produzindo o complexo de ataque à membrana, ou seja, estou produzindo C5. Se eu conseguir dosar o C5, provavelmente estaria alto. Porque aí está originando o complexo de ataque à membrana. Mas assim, o C3 e C4 estão baixos, eu consumir eles. Mas aí, mais uma vez, eu falo C5, mas não é o C5, é de C5 a C9. Certo? C5 a C9 são as células que formam, que são o complexo de ataque à membrana. Que é o que a gente vê aqui, o C5, aí vai ligar o C5b, e esse aqui é C6, C7, C8, aqui se liga com a célula para originar o processo inflamatório. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma coisa? Certo. Aí aqui é o que eu falei para vocês, certo? Ó, eu falei para vocês que você tem uma segunda via de ativação, você tem a via da lectina, que é quando você tem a GNPI, mas você também tem uma via de ativação pela via alternativa, que é o que acontece na membrana, proliferativa, que é quando você tem ou a deficiência dos fatores regulatórios, que são principalmente fator H e fator I, ou você tem um anticorpo anti-C3. Certo? São as duas formas disso acontecer. Algumas mutações, algumas variantes, mas que não é tão importante para vocês. Vamos ver aqui. É isso que eu queria falar para vocês. Não. Pronto, aqui. Seguinte, pessoal. Lembrando proliferativa. Quais foram as doenças que deram para vocês nessa parte? Aquelas três principais, A rapidamente progressiva, a rapidamente lúpica, progressiva, a lúpica, a pós-infecciosa. pós-infecciosa, a lesão mínima. Não, mas vai cair agora. Não, estou falando da nefrítica. Da nefrite, então são essas três. Então, lúpus, Rapidamente progressiva, progressiva, GNPI. GA não teve. Não, Se eu não me engano. Só citou GA, certo? GA não teve, certo? Mas Foi já, ela citou mesmo. Ela não citou, mas ela passou rápido. A que ela deu mais ênfase foi a GNPI. GNPI, certo? Perfeito. Então vamos lá. Então eu vou falar rapidamente a glândula proliferativa. A glândula proliferativa era dividida em 3 tipos, certo? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. A tipo 1 geralmente é a que tinha associação com depósito de imunocomplexos no rim. O que acontece? O que eu falei para vocês? Você pode ter a ativação do sistema complemento porque você tem depósito de imunocomplexos no rim ou porque você tem defeito de algum fator regulador. Então, o tipo 1 e o tipo 3 eram quando você tinha depósito de imunocomplexo no rim. Só que uma era de uma causa meio que intrínseca por conta de algum defeito que o paciente tinha, e a tipo 3 seria por um fator externo, seja porque tem uma infecção, uma tuberculose, alguma infecção crônica. Lembrando que infecções, o que é que acontece na infecção crônica? Por exemplo, vamos pegar uma endocardite crônica. Endocardite não, uma tuberculose. O que acontece na infecção crônica? Você tem produção de quê?
de imunocomplexos em abundância, tá certo? Por quê? Você tem o antígeno da bactéria, do patógeno, e você tem a produção de imunoglobulina. Então você tem uma produção abundante de imunocomplexos. Em algum momento você vai ter um defeito nesses imunocomplexos que vai ter um tropismo a se ligar com algum. Por isso que você tem uma pós-infecciosa. Certo? Isso aí acontece, infecções crônicas, infecções agudas também acontecem, certo? Mas hoje em dia, como é que se divide a membrana proliferativa? De duas formas, com depósito imunocomplexo e sem depósito imunocomplexo. Na verdade, imunoglobulina e sem imunoglobulina. Então, o que acontece? A gente dividiu de duas formas. Eu queria mostrar para vocês. Aqui. Ó, você vai dividir com depósito de. Aí você vai ter. Aí eu estou entrando numa fase bem específica, tá certo? Que eu também acho que não vai ser trabalho de vocês, para vocês saberem que a membrana proliferativa se divide com depósito de imunocomplexo e sem depósito de imunocomplexo. De imunoglobulinas, tá? Como é que você vai fazer isso? Infelizmente, você só consegue dizer isso se você tiver a biópsia renal. Porque aí você vai fazer imunofluorescência, e a imunofluorescência ele diz, ó, está depositando no gene, está depositando no IgG, está depositando no não sei o quê. Aí você vai ver na biópsia. Se você não tiver o depósito de imunoglobulina, você vai dizer que é uma membrana proliferativa sem depósito de imunoglobulina e que você tem duas causas principais. Que é a glomerulonefrite membrana proliferativa por C3, que quando você tem defeito nos genes reguladores, nas fatores reguladores do complemento, ou a doença de depósito denso. Na nefrologia só tem duas causas que causam depósito linear de imunocomplexos no rim. Quais são essas? Só tem duas. É Goodpasture, o síndrome antimembrana basal, ou doença de depósito denso, que também se deposita de forma linear em todo o glomérulo. O depósito normal do rim é um depósito granular, salteado. Tem depósito aqui puro, depósito aqui puro, salteado. Só tem duas doenças, praticamente duas doenças que causam depósito linear: Goodpasture e doença de depósito denso. Então lembre-se que isso aqui também está em prova. Porque é igual a tudo. Se você tem um depósito linear, você só se resume a duas doenças. Então vamos lá. Por que é membrana proliferativa? Aqui eu vou mostrar para vocês uma foto, vocês vão me dizer o que é que vocês veem de alterar. Que é a foto do André, viu? Deixa eu ver. Não, ele tem crescente não. Não, ele tem crescente não. Vai ficar hipercelular. Espessada, né? Não, aqui não dá para ver, porque aqui é o que a gente chama de. Aqui a gente fala aqui que é cloração por prata, aí você vê mais alça. Mas, Ah, você fica espesso. não, aqui transmissão de alça. Hã? Não, Cilotrombo não. Ó, a gente está vendo aqui um núcleo. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês verem. Vocês estão vendo bem aqui? Sim. Estão vendo aqui? Vocês estão vendo que aqui tem uma membrana e aqui sim tem outra, certo? Aqui é a proliferação da membrana basal. O que acontece? Você como tem destacado, né? Ó, o que acontece? Você tem aqui, ó, tem uma membrana aqui mais escurinha, certo? E aqui ela está continuando. E aqui embaixo tem outra, ó, mais clarinha, estão vendo? Isso aqui, deixa eu aumentar aqui para os alunos, para vocês conseguem ver melhor. Depois que eu vejo, ela tá mais gordinha. Vocês estão vendo aqui que tem uma região embaixo, certo? Que tem uma como se fosse mais clarinha, Sim. e tem um em cima que é mais escuro. O que aconteceu? Provavelmente o imunocomplexo, a membrana, o complexo de ataque à membrana se depositou aqui embaixo, destruiu isso aqui, e o próprio rim tentou regenerar essa membrana basal. Então formou duas membranas. Então você tem a duplicação de membrana basal.
Por que o nome da doença é membrana proliferativa? Porque você destrói um e produz outro. Então, membrana proliferou. Então, se tiver proliferação de membrana basal, é uma membrana proliferativa. É a principal característica da lesão. Apesar de você ter células inflamatórias, que aqui não dá para ver por causa da coloração, mas se vocês verem a foto anterior, que vocês vão ver o quê? Vamos pegar aqui esse aqui, certo? Vejam que está cheio de célula. Vocês estão vendo? Cheio de pontos. Isso aqui é para ter no máximo 3. Veja aqui, olha, vamos pegar nesse espaço aqui, ó, que aqui é um eixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 células, ou seja, está uma proliferação mesangial. No mesânio vai ter no máximo 3 células, aqui a gente tem 10. O que significa? Você tem proliferação do mesânio, então deve ter alguma coisa naquele mesânio fazendo com que ele prolifere. Beleza? Tranquilo? Deu para entender todo mundo? O tratamento, acho que não vai focar para vocês nada disso, né? Não. O pessoal está aqui, horas aí? 8h30. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, a membrana, a glomerulonefrite pós-infecciosa, lembrando que glomerulonefrite pós-estreptocócica, isso não é o termo adequado para hoje em dia, certo? Hoje em dia se chama glomerulonefrite pós-infecciosa. Por que é pós-infecciosa? Não é só o estrepto que causa, na verdade, uma infinidade de infecções causa. É como causa, proteus causa, estafilococcus causa, estrepto causa. Claro que a mais comum ainda é o estreptococo. Só que não é o único, nem de perto é o único. Infecções virais causam, infecções fúngicas causam. Pós-infecciosa é. Qual é a definição? Qual é o clássico que a gente falava do estreptococo que causava? Você tinha uma lesão prévia, que se fosse de pele, era quanto tempo? De 3 a 6 semanas? Não, isso não. Geralmente é de 14 a 24 de pele aqui é mais rápido, né? De orofaringe, na verdade, de orofaringe é mais rápido ainda, chega de 7 a 10 dias já produz. Mas assim, de qualquer forma, hoje em dia a gente sabe, como a gente fala de pós-infecciosa, você não tem mais esse tempo, pode ser imediatamente após, você já pode ter a lesão. Não se fala mais de pós-estreptococco, se fala pós-infecciosa, a não ser que você isole o pós-estreptococco. Então, vamos lá. Tem alguns fatores associados, que é principalmente quando você já tem comorbidades prévias, como diabetes ou parente imunossupresso, seja porque você imunossuprimiu o paciente, seja porque esse paciente tem uma SIDA, certo? Aqui são a quantidade de bactérias que estão associadas à glomerulonefrite pós-infecciosa. Tem só essa pequena quantidade aqui, certo? Vocês veem que estreptococcus tem vários, mas olha a quantidade de outras bactérias que estão associadas. Então, por isso que não se fala mais pós-estreptococcus. Vamos lá, que é o estreptococcus. Bem, o que é que eu falei para vocês? O que é que tem na membrana da bactéria que vai ativar o sistema complemento? A via da lectina. A via da lectina ela pula o C4, então você não vai consumir o C4, você vai comer só o C3. Então você vai ativar o sistema complemento, o complexo de ataque à membrana, por uma via alternativa, que é a via que pula o C4 e vai direto para o C3, certo? E você vai ter o depósito subepitelial desse núcleo complexo. Então você vai ter o processo, uma formação do complexo da ataque à membrana na região subepitelial, abaixo dos podócitos. Aqui é só mostrando uma areia. Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Quando você vai fazer a biópsia renal, o que você vai ver? Não pode ficar aqui, ó. Deposição de quê?
Perfeito. A coisa que você mais vai ver é uma hipercelularidade mesangial. Se ele disser para vocês, olha, tem uma hipercelularidade mesangial, o paciente teve uma infecção prévia, sei lá, um mês atrás, uma semana atrás, 3 dias atrás, o que quer que seja. Antigamente caía muito em prova essa questão da temporalidade, tá certo? Temporalidade, hoje em dia, isso aí caiu por terra. Essa questão da temporalidade é exclusivamente para o estreptococo, mas hoje a gente sabe que tem inúmeras infecções, mais ou menos, tem inúmeras infecções que causam. O que é para ter isso? Porque quando cai quando tipo assim, vocês vão para a prática, e tem pergunta prática disso, você vê que essa temporalidade, primeiro você não consegue definir bem. Começou há 3 dias, 1 dia, 5 dias, meia hora, você nunca vai saber dizer isso bem, o paciente não sabe dizer isso bem. E ela não bate com o início do sintoma do paciente. Às vezes o sintoma inicia devagar até ir para o sono mais importante. Ou seja, até você procurar um médico, quanto tempo já não se passou? Então vamos lá, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Aqui seria a melhor foto, mas aqui você vê, olha, lembra daquele que eu mostrei para vocês mais no anterior? Você tinha, olha a quantidade de células que tem nessa aqui. Cheio de células. Isso aqui é célula inflamatória, proliferação mesangial. Então você vê que tem uma proliferação difusa do mesângio, proliferação mesangial difusa, certo? E o que é esse padrão em céu estrelado? Onde é que tem uma maior quantidade de depósito? Perfeito, é granular. Mas onde é que tem mais depósito na GNPI? Onde é que tem depósito de imuno complexo? Mesângio. Certo? Mesângio. Então, se tem depósito no mesângio, vejam bem, olha aqui, onde é que está os depósitos. Aí bem aqui tem outra coisa. Então o que acontece? Você fica difuso. Então você tem o que a gente chama de depósito em céu estrelado, que é esse aqui. Tem várias regiões de depósito no mesângio. O que é isso aqui? Nada mais que depósito de imunoglobulina. Quando vocês vão para a IF, eles vão corar a imunoglobulina. Você cora o IgM, você cora o IgG, você cora o IgA, você cora o que tiver ali para corar. Você cora C3, você cora C4. Então, normalmente você vai ter esse depósito em céu estrelado, certo? Manifestações. Qual a principal manifestação da GNPI? Hematúria, hipertensão. O edema é importante ou não? É muito edema? Geralmente não é um edema tão importante, certo? Não é edema discreto. Tem edema? Tem. Mas não chega a ser aquele edema, tipo de uma síndrome nefrótica, o paciente fica inchado dos pés à cabeça, que tem 25 quilos. É um edema mais discreto, paciente hipertenso, com alteração na função renal. Se for uma alteração importante, você tem que biopsiar, pensando numa apneia progressiva, e às vezes tem que tratar. E alguns pacientes podem evoluir com síndrome nefrótica, mas geralmente esses pacientes são mais os adultos que evoluem com isso. Lembrando que isso aqui é uma doença de criança, tá? Geralmente uma faixa etária mais infantil, somente por causa do estreptococo que é mais presente nessa faixa etária. E o tratamento? Como é que se trata? Imunossupressão, corticoide. E aí? Isso aqui é importante também, porque isso aqui é um tratamento básico. A gente tem isso. Como é que se trata? Mudança do estilo de vida e nada, acompanhamento clínico, certo? Isso aqui não tem tratamento específico para isso. Tá? Você só vai acompanhar o paciente e avaliar como é que ele evolui. Ela Mas é aí autolimitada? Hã? Ela é autolimitada? Geralmente sim. Mas aí você vai tratando os sintomas, porque tipo, a Você criança vai fica tratando com sintomas de uma hipertensão você vai tratando altíssima. edema, você não tem tratamento específico para a gente Então é sintomáticos e médicos. suporte clínico. Inclusive isso aqui, a hematura pode persistir até por 2 anos, tá certo? Os pacientes podem persistir ainda com a hematura por um tempo prolongado. Então a hematura não é o critério de cura da doença. O que vai melhorar é a função renal melhora, os pacientes deixam de ter edema, melhora da hipertensão, que melhora mesmo, certo? Mas, se no caso achar que é uma GNRP. não, se for GNRP, você foge de tudo que a gente está falando.
Se você suspeitar do GNRP, você trata e acabou, nem depois você tira. Era isso que eu ia perguntar. Se tratar aí no fogo. Aí você tira a imunossupressão. Você desmama o corticoide e tira a imunossupressão. Por exemplo, eu penso que é uma GNRP, sabe? Aí, sei lá, vou para biópsia renal, tratei com GNRP, tá certo? Tá certíssimo. Você achou que o GNRP, trate com o GNRP. Aí depois eu fiz a biópsia renal, veio, sei lá, uma amiloidose. Porra, eu fiz uma curva de corticoide no paciente, não importa. Certo? Tá certo. A conduta está correta. Trata-se GNRP, depois você vê o que é, e se não for o que você está achando, você tira o corticoide e acabou, morreu o assunto. É melhor você tratar pecado por excesso nesse caso do que você deixar de tratar e o paciente perder a função renal, definitivamente. Essa hematura crônica, ela pode causar anemia? É uma hemátura microscópica, então assim, você não tem uma grande perda de. Claro, se você tiver uma hemátura macroscópica franca, você pode causar anemia, mas isso aqui não é padrão de GNPI, não. Se você tiver, pode considerar outra causa, porque não deve ter GNPI, não. Então, pessoal, vamos lá. Evidência para material de infecção prévia, que aí você vai pedir um anti-DNase, que é o do estreptococo, tá certo? Uma redução do complemento, lembrando, se o complemento aqui, qual é o complemento de baixo? C3, C4 está preservado. Lembre-se sempre disso aqui, ó. Infelizmente aqui é fora da ordem. Então, C4, C3, C5. Oh, meu Deus, eu estou horroroso. E agora que o C4 é o primeiro passo, certo? Então, se eu estou pulando o C4 e ativando diretamente, consumindo diretamente o C3 pela via da lectina, o C4 vai estar como? Normal. E o C3 baixo. Porque eu estou consumindo C3, então você consegue estar lembrando. E aí isso aqui é o que vai acontecer na GNPI, certo? Então lembre-se disso aqui. Isso aqui é característico de pós-infecciosa.